vocês? Meu nome é Luísa, eu sou designer gráfico e a princípio eu criei esse canal para falar só de arte, para só desenhar na verdade, ou só pintar, ou só trazer esse tipo de conteúdo. Mas eu resolvi agora trazer alguns conteúdos relacionados a várias formas de expressão artística, a cinema, a música, a arte como um todo, a literatura, e trazer alguns conteúdos onde eu possa estar aprofundando e trazendo alguma arte, alguma forma de expressão, a minha forma de interpretar aquele assunto aqui pro canal. E é isso, gente. Bom, eu imagino que muitos de vocês conheçam essa história porque ele se tornou bastante comum e popular, né? Comum não no sentido pejorativo, mas ele se tornou bastante popular. Ele foi traduzido em diversos idiomas e ele tem uma linguagem bastante acessível e uma forma bastante pura e bastante singela de falar sobre assuntos que às vezes a gente não gosta muito de escutar. São assuntos que são complicados, como mudança interior, como enxergar o mundo com um olhar mais leve. O autor consegue trazer tudo isso de uma forma bastante genuína, de uma forma bastante leve e faz com que a gente reflita sobre várias coisas que acontecem no nosso cotidiano. Embora ele pareça ser um livro que é infantil pela capa, até mesmo pela grossura do livro, enfim, ele remete a um livro infantil, ele é um livro bastante profundo, então nem sempre talvez uma criança de 6, 7 anos conseguiria entender a profundidade que ele aborda aqui, que é meio que um cutucão, é meio que uma crítica a muitas coisas que acontecem na nossa sociedade, na forma como a gente se relaciona, na nossa busca desenfreada por poder, onde a gente muitas vezes se cega, a gente acaba se cegando totalmente nessa busca. E muitas vezes a gente se apega mais ao ter do que o ser, né? A gente se perde nesse caminho, perde o nosso olhar ingênuo sobre a vida, acaba virando mais um ali naquele sistema, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar as coisas ao nosso redor e nós mesmos com um olhar mais de compaixão, com um olhar mais leve, mais ingênuo, que remete a esse olhar infantil. Por isso que o autor fala em várias partes do texto que a criança, ela tem uma coisa que o adulto não tem, que é essa ingenuidade, essa forma de enxergar o mundo. Como eu disse, ele é um livro que parece muito infantil na hora que você vê, e isso é uma coisa importante pra gente discutir, porque tudo que remete ao infantil, o adulto meio que rejeita, porque aquilo é pra criança, não é pra ele, porque ele se coloca numa posição bastante superior à criança. E aí já entra um dos assuntos do livro, onde o autor fala que a criança, ela tem um olhar totalmente diferente do adulto, e muito mais positivo, porque ela tem a leveza, a ingenuidade, a pureza que o adulto, no decorrer dessa corrida desenfreada por dinheiro, poder, sucesso, fama, se perde. A gente acaba perdendo o nosso olhar infantil, os nossos sonhos, a nossa real essência, que é um dos assuntos importantes que o texto aborda, que o livro aborda. É um livro bastante gostoso de ler e super leve, assim, sabe? Só que ele deixa sempre você com uma pulguinha atrás da orelha, coisas pra você refletir, pra você tentar mudar, porque você começa a se enxergar muito nessas pessoas grandes com o passar do tempo, né? É impressionante como com o passar do tempo a gente vai se tornando adulto e depois, enfim, tem todo esse processo. Você muitas vezes acaba se enquadrando nessa questão de pessoas grandes, essa visão de mundo que as pessoas grandes têm, e às vezes a gente perde essa ingenuidade da criança, que é essa ingenuidade que muitas vezes brotam as ideias que são extremamente criativas, que são ideias genuínas, que a criança tem muitas vezes e o adulto perde. Para começar, eu vou contar para vocês a história do livro. Tá nas entrelinhas, conforme eu vou contando e falando sobre os pontos que eu acho interessante ressaltar. Por que ser infantil é algo que a gente abomina tanto? Isso é um questionamento que é importante a gente começar a pensar, porque ele fala muito sobre isso. Tem esse distanciamento, sim, entre criança e adulto, só que porque a gente se acha como adulto muito superior à criança, e a gente acha que é até uma ofensa ser infantilizado. Por que o mundo, por que a sociedade, por que as pessoas, elas tendem a achar que o que é adulto é bom, o que é ser grande é bom, o que é ser sério, ser adulto, ter uma visão séria sobre a vida, enfim, é bom? E por que ser criança, por que ter um olhar infantil para o mundo, trazer a leveza, né? Obviamente, não esquecendo obrigações, nada disso. Mas por que não trazer essa leveza infantil, esse ar genuíno das coisas, uma visão de mundo mais leve? Por que não trazer? Por que é visto ainda como algo que é meio pra gente se esquivar? Porque parece que diminui a gente, essa é a verdade. E como a gente vive numa sociedade onde a gente tem que produzir muito, onde o capital é muito importante, coisas do tipo, querendo ou não, a gente se esquece um pouco da essência, esquece um pouco de quem você é. Então assim, o livro ele aborda muitas questões que a gente pode colocar na
na questão da nossa sociedade, a gente pode colocar em vários aspectos da nossa vida, na nossa sociedade, no nosso planeta, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, as amizades que a gente tem por aí, as pessoas que a gente cria laços por aí, a importância desses laços para a nossa vida. Ele traz várias reflexões e reflexões profundas sobre esses aspectos que muitas vezes a gente deixa de lado. A nossa essência, muitas vezes, a gente deixa de lado. A gente busca se preencher e às vezes a gente sente um enorme vazio porque a gente está buscando preencher esse nosso vazio com coisas materiais, só que a gente esquece que às vezes é só olhar para dentro e se conhecer e buscar a sua essência, quem você é de verdade, os seus sonhos que você tinha lá atrás quando criança, que você meio que abafou tudo isso para você se enquadrar no padrão adulto, que é essa pessoa grande. A história, ela começa com uma criança que está fazendo um desenho. Essa criança, ela viu um livro, ela se inspirou por esse livro, pela imaginação fértil da criança, a gente sempre está buscando criar coisas e tudo mais. Ela se inspira e ela vai e desenha algo que ela viu no livro. Como o livro ele abordava temas relacionados à natureza, relacionados a animais, a florestas e coisas do tipo, ele fez um desenho que ele se inspirou, que ele viu no livro, que era uma cobra engolindo um elefante. Bom, ele viu algumas gravuras e coisas que o inspirou, e aí ele faz esse desenho aqui, que é uma cobra engolindo um elefante. Que a gente tem até aqui o desenho aberto para comprovar que é isso. Então, quando ele mostra e pergunta para essas pessoas grandes se o desenho dele dava medo, as pessoas grandes falam, óbvio que não, porque eu teria medo de um chapéu. E se a gente for parar para pensar, né, quando eu mostrei para vocês o desenho, ele parece realmente um chapéu, porque a forma como a gente, sei lá, olha alguma coisa e a gente tenta colocar um significado naquilo. A gente muitas vezes tenta colocar um significado concreto, algo racional. Então a gente vai trazer aquela forma para uma coisa que a gente conhece. E depois, conforme o tempo passa, elas incentivam ele a fazer algo que seja concreto, algo que ele possa usar na vida dele e não ficar desenhando, porque ele não levava o menor talento para isso. E ele fala, inclusive, que ele foi desencorajado pelas pessoas grandes a ter uma carreira promissora no mundo das artes. E aí ele vai e começa uma carreira na geografia. Ele mostra ele tipo adulto no livro, ele não tem um nome específico, é importante ressaltar, e ele se torna o quê? Aviador. Ele já adulto, percorrendo o deserto do Saara com um avião, ele acaba sofrendo uma pane lá no avião, o avião sofre uma pane e ele é obrigado a pousar. E aí ele pousa no deserto do Saara, muito longe de tudo, como ele mesmo fala, quilômetros e quilômetros de distância de qualquer terra habitada. Então ele fica extremamente isolado. Uma bela manhã que ele acorda, na manhã posterior, na verdade, ele dorme, ele acaba cochilando e tal, ele estava muito cansado, e na manhã que ele acorda, ele vê que tem um serzinho vindo na direção dele. E esse serzinho é o Pequeno Príncipe, o personagem principal do livro. E era uma criança de cabelos ondulados e de cabelos dourados, que vem na direção dele com uma roupa bastante peculiar, que remete a um príncipezinho. E ele vem não com uma cara de assustado, não com uma cara de uma criança perdida, com medo, com fome ou coisas do tipo, porque imagina, ele estava no deserto do Saara. Ele chega na frente do aviador e pergunta muito calmamente: por favor, desenha-me um carneiro. Aí ele fica chocado, ele fica até com medo, porque ele fala, como que é uma criança que tá aqui no deserto, que não parece que tá, enfim, não parece que tá assustada, não parece que tá perdida, me pergunta do nada para desenhar um carneiro. Aí ele fica pensativo, fica assustado, obviamente, só que ele acaba desenhando. Aí ele desenha outro e nada agrada o príncipezinho. E esse príncipezinho, que é uma criança, ele tem um ar muito calmo e ele pergunta as coisas. É importante ressaltar que ele nem sempre responde aquilo que o aviador pergunta para ele. Então ele sempre tem várias perguntas, assim como toda criança que tem esse ar de curiosidade sobre as coisas, de fazer sempre muitas perguntas, só que nem sempre ele se abre para responder todas essas dúvidas que o aviador tinha em relação a ele nem sempre se abre. Enfim, ele desenha vários carneiros, nenhum agrada o príncipezinho, até que ele faz um desenho numa caixa. Ele faz uma caixinha com 3 círculos e nessa caixa ele fala, ok, o seu carneiro tá aí dentro. O carneiro ideal que você quer tanto, ele está aí dentro. Já que ele não conseguia, ele fez isso. E o príncipezinho fica extremamente grato e fala, nossa, o carneiro que eu queria era esse, muito obrigado e não sei o quê. E aí foi o dia que ele conheceu o Pequeno Príncipe e ele fica extremamente surpreso e aos poucos eles vão criando um laço de amizade. O que ajuda também nisso, ao meu ver, é que o aviador, ele abre mão, assim, um
pouco daquele véu, aquele olhar de adulto que cobre os nossos olhos. Ele acaba muitas vezes não questionando tanto, porque se fosse, talvez fosse outra pessoa, iria questionar tudo isso e tudo mais. Até porque num determinado momento, ele fica sabendo meio que sem querer, e o Pequeno Príncipe acaba contando meio que sem querer, que ele não é do planeta Terra, porque ele fala assim, no meu planeta, fazer isso no meu planeta, porque é o meu planeta, e aí ele fica extremamente chocado. Como assim o seu planeta? Quer dizer que você não é do planeta Terra? Quer dizer que você é de outro planeta? Só que em nenhum momento ele vai entrar com um olhar de julgar e de não acreditar e de tentar sair daquilo e tudo mais, de tentar sempre julgando. Não. Ele consegue, através, acho que até de uma visão assim que ele tem em relação à vida, talvez não tão como as pessoas grandes, embora ele tenha momentos de pessoas grandes, de uma visão mais adulta, mas em muitos momentos ele ainda tem um pouco essa infantilidade no pensar, esse véu mais infantil de ver a vida e tal. Por isso que em alguns momentos ele não questiona, ele vai criando um laço com o príncipezinho, mesmo que ele seja extremamente diferente, mesmo ele sendo de um outro planeta, mesmo com todas essas coisas. Enfim, aí o que acontece é que ele vai conhecendo um pouquinho o Pequeno Príncipe e ele descobre que ele é de um outro planeta. E o planeta que o Pequeno Príncipe pertence é o asteroide B612. Ele fala no livro que ele precisou falar que ele veio desse planeta, provavelmente é o asteroide B612, porém ele fala que ele teve que falar isso no livro porque talvez as pessoas grandes não entenderiam que ele realmente existe. Porque como as pessoas grandes elas sempre estão muito apegadas a números, a cálculos, a estatísticas, a coisas que são plausíveis, elas sempre estão argumentando esse tipo de coisa. Então talvez se ele falasse só, o príncipezinho, ele é um ser de muita luz, ele é um ser extremamente simpático, ele é carinhoso, ele tem uma risada contagiante. Talvez nós, como pessoas grandes, né, ele se refere a nós, aos leitores mesmo, talvez a gente não conseguiria identificar, porque a gente tem a mania de tentar sempre racionalizar tudo. Então a partir do momento que a gente coloca, que ele coloca algo mais sério, assim, ele veio de um asteroide tal, B612, aí as pessoas grandes tendem a acreditar naquilo, porque elas têm um dado que comprova. Então isso é bastante importante, ao meu ver, porque mostra muito como nós enxergamos as coisas, né? Ele até fala em um determinado momento do livro que quando uma pessoa grande apresenta uma pessoa, ela não fala assim, esse aqui é fulano, é uma pessoa simpática, amorosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa assim, assim, assado. Muitas vezes ela apresenta, esse aqui é fulano, que é, não sei, é engenheiro, que é não sei o que é médico, que tem 1 metro e não sei o que de altura, que é assim, que é baixo, que não sei o que mora numa casa tal. A gente apresenta as pessoas com base em rótulos sociais e com base em estereótipos e não quem ela realmente é. E isso diz muito sobre a nossa forma de enxergar os outros e de enxergar o universo à nossa volta também. De sempre estar buscando coisas que são comprovadas e a gente se afasta muitas vezes de coisas que nem sempre tem uma explicação lógica, mas simplesmente existem, simplesmente são. E nisso tudo que eles vão se conhecendo, eles vão criando esse laço de amizade e o Pequeno Príncipe aos poucos vai revelando para ele o que o motivou a estar na Terra, como que ele chegou na Terra e o caminho que ele percorreu do seu planetinha, que é o asteroide B612, até o planeta Terra. E o que aconteceu que o fez vir para a Terra e tudo mais. Bom, uma leve pincelada, porque senão vai ficar muito extenso. Mas o Pequeno Príncipe vivia num planetinha, que é esse asteroide, que ele é um pouco maior que uma casa, ou seja, ele é muito pequeno. E lá ele fala que não tinha nada além de ele, obviamente, além de 3 vulcões, sendo 2 inativos e 1 ativo, e algumas sementes que ele tinha que sempre estar ali carpinando, sempre retirando. Ele faz uma analogia bastante profunda, ao meu ver, em relação a ervas boas e más e coisas que a gente tem que extirpar, retirar e coisas que a gente tem que permanecer e cultivar. Porque tem um determinado momento onde ele está falando sobre o planetinha dele, que ele fala justamente sobre isso. A analogia que eu tô falando é referente à forma como a gente lida com os nossos sentimentos. Porque o que ele fala, todos os dias a gente tem que retirar o que for de ruim, as ervas que são, digamos assim, daninhas, o que pode machucar, o que pode
fazer com que você fique mal, e cultivar o que for bom. E ter esse cuidado, porque ele fala assim, no começo, uma rosa nascendo e um buabá, a gente mal consegue distinguir, quando ela tá só no comecinho, o que é o que. Isso é muito perigoso, porque se a gente não percebe direito, quando a gente percebe, já virou um buabá. E aí é mais difícil de retirar. E isso tem muito a ver, ao meu ver, com os nossos sentimentos. Porque quando a gente tem um leve sentimento de uma tristeza, alguma coisa mal resolvida, às vezes se a gente não retirar, não tirar isso da gente, como tiraria uma erva daninha, ele pode crescer de tal forma que pode se desencadear uma depressão ou coisas do tipo, porque a gente não retirou no momento necessário. E isso tem muito a ver com o autoconhecimento, de você retirar o que for de ruim e cultivar o que for bom. E tá atento ao que tem dentro de você. No caso, ele tá atento ao que tem dentro do planetinha dele. Quais ervas que estão ali, qual ele iria retirar e qual ele iria deixar para brotar. Enfim, aí ele fala que um belo dia, né, os buabás começaram a crescer. E ele ficou com muito medo dos buabás dominarem o planetinha dele, por isso que ele pediu o carneirinho e tudo mais. E aí ele pergunta pro aviador, esse carneiro que você desenhou, será que ele come rosa? Aí o aviador estava muito cansado na hora, fazendo várias coisas, ele estava irritado e falou assim, ele come rosa. Ele come rosa, ele falou, mas e os espinhos? Ele vai comer com espinho mesmo. Aí ele fala assim, ué, mas as rosas ficam anos e muito tempo produzindo os espinhos. Então esses espinhos que elas levam tanto tempo para produzir, não tem mal nenhum? Será que você não vê a importância disso, de pensar sobre isso? E nessa hora o aviador, fazendo as tarefas dele de consertar o avião, não tinha percebido isso. Isso tocou muito ele, porque ele falou assim, você parece com umas pessoas grandes. Você simplesmente não vê a importância real do que realmente importa. E aí ele começou a pensar, realmente, ele estava tão preocupado ali naquela lata de metal, tentando construir, tentando reativar o avião, fazer ele funcionar novamente, que ele não se deu conta desse problema que era, e se um carneiro comer aquela rosa, que era importante para o Pequeno Príncipe? Então isso tem muito a ver da importância que a gente dá para algumas coisas e da falta de importância que a gente dá para outras, a gente nem liga. O carneiro, ele tinha um motivo para ser desenhado, ele não pediu em vão, ele pediu porque no planeta dele tinha uma rosa e ele queria muito proteger essa rosa e ele também queria muito que o planeta dele não fosse, enfim, infiltrado, não fosse engolido pelos buabás. Buabás, se você não sabe, são árvores extremamente grandes, que elas têm uma proporção enorme, que naquele planetinha poderiam engolir o planeta dele. E ele tinha muito medo de perder o planetinha dele. E ele sabia que possivelmente o carneiro comeria arbustos, então ele pediu justamente para o aviador providenciar o carneiro, desenhar o carneiro, porque ele queria que ele comesse o arbusto, que seriam os buabás, para que o planeta dele não fosse engolido por eles. Aos pouquinhos ele vai contando para o aviador um pouco sobre a rosa dele, que a rosa para o Pequeno Príncipe, ela virou um símbolo bastante importante para a história, porque é toda uma história de amor que ele tem pela rosa, ele tem uma paixão muito grande por ela, e um amor de verdade, e a partir do momento que ele a vê, quando ela nasce, ele percebe que tinha caído uma sementinha e aos poucos ela ia germinando, e quando ele viu que realmente ela brotou e a rosa aparece maravilhosa, ele fica extremamente chocado e ele se interessa muito, ele fica extremamente chocado com a beleza dela. E ele fala que ela é muito linda, que ela é uma rosa incrível, ele fala o quanto que ela é bonita e ela já fala, não, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou linda. E aí ele percebe um grau de arrogância na rosa e isso vai ser um dos conflitos que vai permear a relação do Pequeno Príncipe com a rosa, que eles vão ter um relacionamento difícil, porque ela é muito orgulhosa, ela é uma rosa que é bastante convencida, digamos assim, e isso meio que machuca o Pequeno Príncipe, ele fica extremamente incomodado e eles entram em conflito por isso. E ela começa a colocar um monte de exigência, que ela quer uma redoma de vidro para proteger ela à noite, porque ela não quer tomar vento. E ela começa a colocar essas exigências na relação deles. E isso começa a deixar o Pequeno Príncipe bastante intrigado e bastante incomodado. E esse incômodo também se dá pelo amor que ele está tendo por ela, o que ele sente por ela. E isso dá medo, né? As relações humanas dão medo. As relações humanas, muitas vezes, a gente mostra o nosso lado pior, às vezes, para se poupar daquele medo que é entrar numa relação. Às vezes a gente tende a criar alguns conflitos, ou a tentar fugir de situações, ou a tentar não passar por aquilo porque dá muito medo gostar de alguém, dá muito medo se relacionar com alguém. E o Pequeno Príncipe sentia, obviamente,
obviamente é simbólico isso que eu tô falando, porque ele não iria se relacionar com a Rosa, mas ele tinha um amor por essa Rosa, e esse amor que ele tinha por ela o assustou muito. Uma porque ele não tinha sentido isso ainda, e outra porque a relação que ele tinha com ela era bastante conflituosa, devido à própria arrogância da Rosa. Ele tinha bastante conflito com ela por conta disso. E ele também gosta muito de ver pôr do sol. Ele ama pôr do sol, e como o planeta dele é um planetinha que, se ele mudar a cadeira, ele senta numa cadeirinha, e conforme ele vai mudando a cadeira de posição, ele consegue acompanhar o pôr do sol, se ele quiser, várias vezes ao dia. E teve até um dia que ele relata que viu o pôr do sol 44 vezes. Enfim, o que o Pequeno Príncipe ama são essas pequenas coisinhas no planeta dele. A rosa que ele tem, que pra ele é única, porque como ele só conheceu a rosa dele, é como se só existisse essa rosa no mundo. No mundo dele só existe essa rosa, então ela é importante, especial e única pra ele. E o planeta dele, o pôr do sol que ele vê, a forma como ele se relaciona com esse pôr do sol, com essa magia que existe quando o sol se põe, ela é extremamente única também, porque é isso que faz com que o coração dele se encha de alegria. A relação que ele tinha com a Rosa, bastante conflituosa, e a forma como ele se relacionava com ela, toda essa vaidade que ela tinha, todas essas brigas, essas discussões que eles tinham, e o fato de ela não admitir que gostava dele, mas ela tentar sempre buscar coisas dele, pegar coisas dele, obter benefícios e ser extremamente ingrata, digamos assim, por tudo que ele fazia por ela, o fez partir daquele planeta. Então ele também, assim, né, ao meu ver, não sabia muito como lidar com aquele sentimento, com aquela gama de sentimentos e com o fato de ele estar amando aquela Rosa, porque o amor, ele é muito confuso e muitas vezes conflituoso. Ele faz uma limpeza final no planeta, ele deixa a Rosa e parte. E quando ele parte, ele começa a conhecer outros lugares, outros planetas, porque o intuito dele é aprender. Então ele fala, por que não conhecer outros planetas para aprender? E aí o que acontece é que ele conhece 6 planetas, 7 com a Terra. Ele passa por vários planetinhas, e isso é muito importante porque todos os planetas, eles simbolizam algumas coisas que o ser humano tem dentro de si que não consegue muito bem lidar. É mais ou menos como se fossem as nossas falhas, muitas vezes os nossos vícios, a nossa forma de viver, a nossa corrida desenfreada por dinheiro, a nossa forma de ver somente o ter e não buscar o ser, não buscar a essência. As coisas que às vezes o ser humano faz que ele nem percebe, que é extremamente estranho, que é muito estranho às vezes você buscar mais ter as coisas e muitas vezes não saber nem o que você vai fazer com aquilo tudo e esquecer o porquê, o motivo real que te fez ter aquilo, o que você vai fazer com aquilo, aquilo vai te trazer algum benefício, você vai ser feliz com aquilo. Então ele coloca em xeque, através dessa viagem do Pequeno Príncipe aos inúmeros planetas, todas essas nossas falhas encobertas. Tudo que o ser humano traz consigo, os conflitos que ele tem com essa corrida por ganhar, por ter, essa nossa busca e disputa social, ele coloca tudo isso com vários estereótipos. Um planeta que é do rei, tem um planeta que é do vaidoso, o outro é do bêbado, o outro do empresário, o outro do acendedor, que ele fica acendendo uma lâmpada, um outro do geógrafo, e depois ele chega na Terra. Ele passa por vários planetas. Eu não tenho como ficar descrevendo muito aqui para não ficar muito grande, mas o que eu queria dizer é que cada um deles traz alguma coisa que o ser humano traz consigo, remete a alguma coisa que o ser humano traz consigo. Então, o planeta do rei, ele está extremamente ansioso e desesperado por um súdito, embora ele seja sozinho no planeta dele. Mas o que ele quer, que é mandar, é ter um súdito, é tão forte nele que ele se esquece muitas vezes que ele não está governando para quem? Ele é rei do quê? Mas ele quer ter esse status, ele quer ter esse padrão, ele quer ser rei, independente se ele está governando, enfim, 1, 2 pessoas ou ninguém. Então tem muitas coisas que remetem a essa nossa vida, né? Essa nossa sociedade. Muitas vezes a gente busca tanto poder, muitas vezes a gente nem sabe o que fazer com eles, muitas vezes a gente acaba abusando do poder, abusando do seu status e buscando às vezes uma coisa com o intuito de ser feliz, só que talvez aquilo não vai te preencher e muitas vezes coloca em xeque até a tua essência, quem você é de verdade, o que você teria que passar por cima para estar naquela posição. Enfim, são várias as questões. Então assim, são várias críticas que o livro fala, que o livro demonstra, que são extremamente profundas e muito legais para você trazer isso para o seu cotidiano, para a nossa sociedade como um todo. Enxergar o outro com um olhar de compaixão, ter empatia, e a gente simplesmente não consegue fazer isso porque a gente está pautado nessa visão
de que precisa de poder, de que precisa de status e que precisa ser um melhor do que o outro, que precisa de like, que precisa de tudo isso. Infelizmente é difícil, mas todos nós buscamos isso, né? Se for falar que não, muitas vezes é mentira. Muitos de nós buscamos isso, porque é o tempo todo que é incentivado, a gente meio que vive nessa corrida frenética. Quando ele chega na Terra, ele conhece algumas pessoas, por exemplo, como o manobreiro, o vendedor, e ele conhece algumas pessoas, só que é nisso tudo que ele está conhecendo e buscando se conectar mais com seres humanos, porque ele quer conhecer pessoas, ele quer fazer amizade, ele quer muito fazer amizade, ele quer explorar esse planeta Terra que ele chegou, que ele nem tem a dimensão do quão grande que ele é. Ele vai se deparando com alguns personagens e tudo mais, até que ele se depara com um dos personagens também mais importantes do livro, que é a raposa. A raposa ela é bastante simbólica também. Ela traz algumas das frases que eu disse para vocês do cativar, que são mais importantes, uma das mais importantes do livro, que inspiraram várias tatuagens de pessoas por aí, que muitas pessoas fazem questão de colocar essas frases em paredes e coisas do tipo, porque são frases extremamente profundas. Quando ele conhece essa raposa, a raposa tá toda esquivada assim num cantinho, ela tá toda na dela, tá meio assim, e ela faz um tipo psiu. E aí ele olha e fala assim, ei, você, o que você tá fazendo aí? Aí ela começa um diálogo com ele e tal, e ele fala, onde que tem humanos? Porque eu quero me conectar com pessoas, eu quero fazer amizade, onde que tem humanos? E aí ela fala assim, ao invés de você ficar nessa busca por amizade, por que você não me cativa e eu te cativo? Ou seja, por que nós não fazemos amizade? E aí ele fala assim, mas como seria eu cativar você e você me cativar? E aí ela dá um ensinamento extremamente importante e muito bonito, que ela vai falando pra ele, vamos fazer o seguinte, amanhã você vem aqui, aí eu sento aqui e você senta numa distância como tá aqui lá. Aí no outro dia você vai se aproximando e eu também vou me aproximando. Aí no outro dia você se aproxima um pouquinho mais e eu me aproximo um pouquinho mais, até que a gente vai estar bem perto e a gente vai cativar um ao outro. E ele fala assim, mas o que é cativar? E ele insiste, e ela vai se esquivando da pergunta e ele fica insistindo. Até que ela fala, cativar é criar laços, que é a amizade, né? Nada mais é do que a amizade. Quando eu me permito cativar e eu cativo você, nós criamos laços eternos e eu sempre vou me lembrar de você. Aí ela fala assim, você poderia ser um menino em 600 mil que eu nem ia dar conta. Ia ser mais um menino que eu vejo aqui. Eu não ia ver nada demais em você, porque você ia ser mais do mesmo. Não ia fazer a menor diferença pra mim. A partir do momento que eu cativo você e você me cativa, você vai ser o único pra mim. Entre 600 mil meninos, por exemplo, você vai ser único pra mim. E eu sempre vou me lembrar de você. E ela fala, e eu não vou ser mais uma raposa, mais uma raposa em 100 milhões. Eu vou ser a sua raposa, a única raposa. E aí o Pequeno Príncipe entende muito sobre o amor da rosa dele, sobre o amor dele pela rosa dele. Porque quando ele chega no planeta, tem um determinado momento que ele vê um lugar cheio de rosas. E aí ele fala assim, nossa, minha rosa não é a única no planeta, no mundo, existem várias rosas, então a minha rosa é só mais uma. E ele fica extremamente chateado, porque como assim a rosa dele é só mais uma? Ele fica muito triste, muito confuso. Eu queria que a minha rosa fosse especial, eu queria que ela fosse única. E aí, mais uma vez, ele entende com o ensinamento da raposa que ele fala, a minha rosa, ela sim, existem várias rosas, ela não é única, só que ela é única pra mim, porque eu cativei a minha rosa e ela me cativou. Então eu dei amor pra ela, eu reguei a minha rosa, eu dei o meu tempo pra minha rosa, eu criei um laço com a minha rosa. Logo, mesmo que existam inúmeras outras, ela é única pra mim. Então ela é a minha rosa, né? A rosa, ela não é só mais uma rosa. E aí ele percebe a importância do criar laços, a importância do cativar. O que acontece? Ele faz essa amizade com a raposa, ele fica extremamente próximo dela, um cativa ao outro e eles se tornam extremamente amigos e muito próximos. E o que acontece é que o Pequeno Príncipe está explorando, ele quer conhecer outras coisas, então ele tem que partir. E quando ele parte é extremamente doloroso para ele e para a raposa, porque eles são amigos agora. Então um se importa muito com o outro. E aí ela chora. E aí ele fala, como assim você tá chorando? Eu tenho que ir embora. Aí ela fala assim, não, mas é que eu não queria que você fosse, porque eu gosto de você.
E aí ele fala assim, ué, mas então por que você me cativou? Você me cativou porque você quis, mas agora eu preciso ir embora. Aí ela fala assim, não, tu te tornas eternamente responsável, que é essa frase icônica, por aquilo que cativas. Embora ela esteja triste, ela sempre vai lembrar dele, e é um laço que ela vai ter com ele eterno, e que quando a gente cativa alguém, quando você cativa alguém, é extremamente comum que quando alguém parta, quando alguém vai embora, você sinta dor, você chore. Quando a pessoa parte, quando a pessoa tem que ir embora, o laço que você criou, você fica extremamente triste. Você não queria que a pessoa fosse embora. Seja um amigo seu que está indo embora, seja alguém que partiu, seja alguém que saiu da sua vida. Muitas vezes a gente fica extremamente triste com isso, porque a gente criou um laço, porque a gente foi cativado por aquela pessoa e nós cativamos também aquela pessoa. Então a perda, o distanciamento, quando um vai embora, quando um fica, é doloroso. A partir do momento que tem a conexão, que tem o laço, que tem essa amizade, tem esse amor, é doloroso. Porém, e é o ensinamento do livro, vale a pena. Então, assim, mais um ensinamento que é extremamente importante para a gente pensar e trazer para o nosso dia a dia. Às vezes, a gente se permitir ser vulnerável é extremamente importante. Embora doa, embora seja desconfortável, vale a pena. E mesmo se uma pessoa partir, mesmo se alguém sair e não voltar mais, você fez aquilo, você cativou aquilo, e esse momento foi único, você sempre vai lembrar dessa situação, e que seja com carinho, e tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a ir, nós somos livres para fazer o que a gente quer, nós temos o livre-arbítrio, então se você quiser ir, você vá, as pessoas são livres, então a gente não tem como prender, se prender as pessoas é muito sério. Então assim, a gente precisa perder um pouco esse medo das coisas e se tornar mais vulnerável, porque a vida vale a pena. Se a gente se jogar às vezes para algumas experiências, mesmo que dolorosas, pelo menos nos fazem crescer. Frase que ela fala que é incrível, que é só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, que também remete muito à nossa vida, gente. Porque o que vale a pena, muitas vezes a gente não consegue ver. Os laços que a gente cria com as pessoas, a nossa amizade, o amor que a gente tem, a empatia, o amor ao próximo, a felicidade, assim, no geral, a gente não consegue ver. São coisas que são intangíveis. Você consegue falar sobre elas, porém você não consegue ver. Você não consegue ver o laço que você cria com alguém. Você não consegue ver o amor. Você não consegue ver esses sentimentos tão nobres às vezes. Porque são coisas que a gente vê só com o coração. Nós não vemos com esses olhos, porém nós vemos com esse. Só que a gente precisa que os nossos olhos daqui estejam abertos para ver o que a gente não consegue ver senão com o coração. O essencial, aquilo que realmente vale a pena na vida, a essência, o amor, a liberdade, os laços que a gente cria, a amizade, esses sentimentos que são muito nobres, a gente não consegue ver. São coisas que são invisíveis a esses olhos, só que são visíveis a esse. E isso é importante a gente ressaltar, porque o que vale a pena muitas vezes a gente não consegue fazer outra coisa se não sentir. E o livro fala muito sobre isso também. E depois que ele vê a raposa e tudo mais, o que acontece é que ele chega ao aviador, ele acaba fazendo essa amizade com o aviador. É óbvio que várias coisas acontecem, vocês vão ler e tudo mais. Mas assim, sem dar um spoiler no final, assim, o que acontece no final, ele chega ao aviador e ele começa a fazer amizade com o aviador. E obviamente o que acontece? Ele cativa o aviador e o aviador o cativa. Então eles criam um laço ali, eles ficam muito amigos. E toda essa experiência que ele tem no deserto, no caso o aviador com o príncipezinho, o faz gostar muito do príncipezinho. Ele cria um laço extremamente puro com o príncipezinho. E ele se torna extremamente amoroso com ele. Ele percebe o quanto que ele é puro e o quanto que aquela relação é importante para ele. Ele se tornou um ser muito importante para ele, assim como o aviador se tornou um ser muito importante para o príncipezinho. Ele traz um pouco para o aviador um pouco dessa ingenuidade, dessa visão infantil. Ele traz um pouco ele para a infância dele, para ele ativar dentro dele os sonhos que ele tem e quem ele é de verdade. Então é muito bonito de se ver e é muito forte essa ligação que eles tiveram, os dois. Todas essas experiências que ele teve o fez pensar que o planeta dele é tudo para ele. Aquela rosa é a rosa para ele. Ele quer voltar para o planeta dele porque ele sabe que aquela rosa é única para ele e que ele a ama e que a rosa também o ama. Então ele quer voltar para a vida dele porque ele percebeu nessa caminhada toda o quanto que as pessoas grandes muitas vezes são loucas e são tão apegadas às coisas que elas se tornam muitas vezes meio estranhas. E ele prefere voltar para a vida dele porque ele vê o quanto que ele é grato e o quanto que a vida dele vale a pena.
Então, assim, essa relação dos dois é muito bonita, mostra muito a pureza das relações humanas, da amizade, de você ver as coisas, igual fala no livro, com os olhos do coração. A amizade, o valor das coisas simples, o ser, gente, é o ser, é a essência. O livro fala muito, como vocês puderam ver, sobre essência, sobre ser e não sobre ter, sobre encontrar novamente a nossa essência. E eu sei que no mundo de hoje é muito difícil. A gente tem uma missão, às vezes, de tentar encontrar quem nós somos. Mas lá atrás, muitas vezes, quando éramos crianças, a gente tinha vários sonhos. A gente acreditava em um monte de coisa. A gente acreditava que era capaz de um monte de coisa. A gente tinha convicção de que poderia fazer, porque a gente acreditava em nós mesmos, né? A gente tinha essa crença de que iria conseguir, porque o nosso eu, tinha essa visão mais lúdica de tudo, ele tinha uma imaginação onde ele poderia conceber qualquer coisa, porque ele acreditava em si. Essa criança que era você lá atrás, que era eu, que era qualquer pessoa, ela acreditava em si. Porque esse lúdico infantil, essa visão de infantil, ela é muito respaldada, ela é muito assegurada por amor, por bondade, ela é muito assegurada pelo olhar lúdico, por ver a vida de uma forma mais leve. Então que nós possamos trazer um pouco dessa nossa criança lá de trás, esses nossos sonhos, a vontade de acreditar nos nossos sonhos, assim, de conseguir imaginar e acreditar que nós somos capazes de buscar aquilo que a gente acredita, de não só buscar números e números e números e se tornar uma pessoa séria, uma pessoa grande, que vai ser uma pessoa assim, assim, assado, que vai ter e depois nem saber o que vai fazer com tudo aquilo, mas que a gente tenha o equilíbrio. Temos que buscar sim, temos que ter responsabilidades, mas que a gente não perca esse olhar infantil de ver a vida, que a gente não perca essa criança interior que tá lá às vezes gritando para tentar sair, só que não consegue porque a gente não dá voz para ela. E o livro fala justamente sobre isso. Qual que é a sua essência? Qual que é a minha essência? A gente precisa pensar nisso, porque às vezes tudo que a gente está fazendo na nossa vida, às vezes a gente vê que não dá certo e coisas do tipo, mas será que você está realmente fazendo aquilo por amor, porque você gosta, porque é algo que é a sua essência ou não? Precisa muitas vezes sim procurar os números para sobreviver, né? Muitos de nós precisamos disso, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos às vezes fazer nem sempre aquilo que a gente quer, porque a gente precisa sobreviver, simplesmente precisa sobreviver, não tem como fazer de outra forma. Porém, gente, o que é muito importante é que a gente saiba que, independente desse momento, você está fazendo dessa forma, vivendo dessa forma, nem sempre vai ser assim, porque tudo passa, tudo. Então, por que não a gente sonhar com o ideal lá na frente, de poder seguir o caminho que você acha legal pra você, de poder correr atrás dos seus sonhos, se tornar vulnerável, de poder se colocar em risco, sim, talvez, e tentar conquistar alguma coisa que você acredita, fazer com verdade, aquilo que você realmente é, expressar quem você é, a sua essência. E tudo que a gente faz com verdade, a gente faz mais bem feito, porque a gente coloca mais energia de luz naquilo, então tende a retornar na mesma proporção. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu falei pra vocês. Ele foi sobre o Pequeno Príncipe. E os próximos vídeos que vierem vão ser sobre outros temas, ou letras de música, ou sobre algum personagem do cinema, algum filme, onde eu vou trazer esse mesmo tipo de conteúdo e depois trazer o desenho. Eu vou trazer uma arte relacionado ao tema do Pequeno Príncipe, aquilo que me tocou, aquilo que me inspirou aqui no texto para fazer essa arte. Vocês vão ver no próximo vídeo. Agradeço muito, se inscreva no canal, deixe seu comentário e curta se possível, que ajuda bastante, dá muito trabalho fazer esses vídeos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para todos e muita luz, gratidão para todos nós.